Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de panorama do Novo Testamento. Nós estamos nesta caminhada pelos 27 livros do Novo Testamento, e hoje vamos para a nossa aula de número 12 sobre a carta de Paulo aos Gálatas. Uma carta importantíssima do ponto de vista teológico, pelos temas teológicos que ela apresenta e também pela sua importância histórica. Uma carta muito utilizada na época da Reforma Protestante, pelos temas teológicos que ela traz. São temas voltados para o verdadeiro Evangelho, que não se harmoniza com o esforço humano de alcançar a salvação. Na época da Reforma, as pessoas buscavam a salvação a partir do esforço próprio, como hoje acontece. Lutero, Calvino e os demais reformadores utilizavam muito a carta aos Gálatas, junto com a carta aos Romanos, que já vimos, pelo ensinamento que ela traz, que a salvação é unicamente pelos méritos de Jesus Cristo, não pelo cumprimento da lei, que nada mais é do que a tentativa do homem encontrar a salvação pelo próprio esforço. Uma carta, portanto, relevante, importantíssima para a nossa leitura, nosso crescimento espiritual, nosso crescimento teológico, firmeza daquilo que temos crido em nossa vida cristã. Portanto, quero convidá-los a abrir a carta de Paulo aos Gálatas, nesta aula de número 12, e vamos, como sempre, começar sobre o tema do remetente e do destinatário. O remetente é aquele que emite a carta, que escreve a carta, que envia a carta. O destinatário é aquele que recebe a carta e que lê a carta. Então, diz assim a carta de Paulo aos Gálatas no capítulo 1, versículo 1 e o versículo 2, Gálatas capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz assim, acerca do remetente. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. No versículo 1, logo na abertura da carta, traz a pessoa que escreveu, como nós já conhecemos, o grandioso, grande servo de Deus, apóstolo Paulo, que escreveu essa carta maravilhosa. Ele mesmo se identifica, Paulo, e se qualifica apóstolo. Este apóstolo não é da parte de homens, mas do próprio Deus. No versículo 2, o versículo 2 apresenta quem recebeu essa carta, quem foram os primeiros leitores dessa carta, que diz assim, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Observe o plural, as igrejas, não a igreja da Galácia, mas as igrejas da Galácia, uma vez que Galácia não era uma cidade. O Império Romano, nós já vimos em alguma aula anterior, o Império Romano era subdividido em regiões, chamadas de províncias. Uma dessas províncias era a província, a região da Galácia. Neste mapa, você vai perceber, aqui nós temos o norte da África, esse aqui é o mar Mediterrâneo. Na Bíblia, no Novo Testamento, você lê sobre a Ásia, Ásia Menor, essa região aqui, atual Turquia. A Palestina, atual Palestina, fica nessa região aqui, ó. Jerusalém está aqui, Antioquia da Síria, Israel, Antioquia da Síria, onde ficava a famosa igreja de Antioquia, que Paulo,
onde Paulo foi chamado para o ministério, ele e Barnabé. Então esta região aqui, Ásia Menor, atual Turquia, era dividida em várias províncias e regiões que você lê no Novo Testamento, sobretudo em Atos. Uma dessas regiões é a Galácia, a outra é a Ásia, capital Éfeso, aí tinha a Capadócia e regiões como Licaônia, enfim, subdivididas, né? Onde ficava então no mapa a região da Galácia. O texto de Atos dos Apóstolos nos menciona cidades que Paulo fundou nesta região para as quais ele escreve. Ele recebeu o chamado em Atos capítulo 13, como nós sabemos, ele e Barnabé. Ambos tomaram um parente de Barnabé, por nome João, sobrenome Marcos, João Marcos, por exemplo. João Marcos, que é o autor do Evangelho de Marcos. Os três saem de Antioquia da Síria, capítulo 13, chamados pelo Espírito Santo a obra missionária, descem para uma cidade chamada Cesareia Marítima, para não confundir com outra Cesareia de Filipe, também mencionada no Novo Testamento. Cesareia Marítima, portanto, fica na beira do mar, às margens do rio Mediterrâneo. E você percebe aqui o trajeto que Paulo faz na sua primeira viagem missionária. Ele sai de Antioquia, convocado pelo Espírito Santo, ele, Barnabé e João Marcos, amparados pela igreja, para a primeira viagem missionária. Descem para Antioquia, descem para Cesareia Marítima e de lá embarcam para uma ilha chamada Chipre. E o Novo Testamento, Atos, cita a primeira cidade desta ilha, que era uma província romana, a cidade de Salamina. Você conhece essa história com o procônsul Sérgio Paulo, com aquele judeu mágico, enfim. Esse episódio está em Atos, capítulo 13. Vai para Pafos, que é um outro porto desta província, e de lá voltam para o continente, agora para a cidade de Perge. O Novo Testamento não apresenta relato de fundação de igreja nesta cidade, apenas que eles chegaram em Perge quando João Marcos decidiu desistir da viagem e retornar para Jerusalém. Continuaram, portanto, nesta viagem Barnabé, e na época chamado de Saulo ainda. O Atos ainda chama de Saulo. E eles seguem para Antioquia. Note que é uma outra Antioquia, não é a Antioquia que eles saíram, a Antioquia da Síria. Essa é chamada Antioquia da Pisídia, que é uma região ali da Ásia Menor. E Paulo prega em Antioquia da Pisídia o seu primeiro sermão que está registrado, por assim dizer, na íntegra em Atos capítulo 13. E de Antioquia, Paulo vai para Icônio, depois para Listra e depois para Derbe. São as cidades que Paulo visitou fundando igrejas. Portanto, as igrejas da região da Galácia, província da Galácia, pelo menos são 3. Antioquia, citada, Icônio, Lestra e são 4, né? Antioquia, Icônio, Derbe e Listra. Pelo menos para estas 4 cidades, Paulo dirige a sua epístola, chamada aos Gálatas, que percebemos no versículo 2, Paulo apresenta no plural: e todos os irmãos que estão comigo às igrejas, isto é, uma carta para as igrejas, no plural, portanto, da Galácia, na região da Galácia. Nós sabemos que Paulo fundou o trabalho em Antioquia da Pisídia, esteve pregando em Icônio, Perge, Listra e Perge. Depois ele volta por essas mesmas cidades, enfrenta muitas dificuldades, perseguição, apedrejamento, expulsão,
Mesmo assim, Paulo volta ao final, quando ele chega em Derbe, ele volta pelas demais cidades, confirmando a fé dos irmãos e, como diz já em Atos 14, instituindo presbíteros, liderança para as igrejas. Logo no começo, as igrejas já contavam com liderança designada por Paulo, chamada de presbíteros, no grego, que é ancião, que é o membro antigo, que é o membro mais maduro, que liderava as igrejas no Novo Testamento. E ele volta, portanto, volta para Perge, que é o ponto inicial no continente, e em seguida vai para Antioquia, final do capítulo 14, quando ele dá relatório para a igreja que o enviou, ele e Barnabé, para a viagem missionária. Então essa é a igreja, né? Essas são as igrejas, pelo menos, né? Talvez essa carta tenha chegado à cidade de Perge, porque Paulo passou lá 2 vezes, na ida e na volta, e naturalmente pregou lá, mas não há registro de fundação de igreja. Pelo menos essas 4 igrejas, né? Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra. Foi exatamente nessa cidade, Listra e Derbe, que Paulo encontrou o seu filho na fé, que se tornará filho na fé, Timóteo, e o convoca para a segunda viagem missionária, para ser seu companheiro de viagem. Muito bem, então, o remetente apóstolo Paulo escreve, portanto, a várias igrejas, portanto, uma região grande, espalhada pelo Império Romano, chamada Galácia, ali na região dessas, pelo menos essas 4 igrejas, Paulo vai escrever. A fundação da igreja, das igrejas da Galácia, nós lemos, como já disse, em Atos capítulo 13 e Atos 14, são os 2 capítulos em Atos dos Apóstolos que nós conhecemos a história, o relato histórico da fundação destas igrejas. Portanto, desde o começo de Atos capítulo 13, Paulo é chamado junto com Barnabé, um texto interessante, não dá para ler, porque são 2 capítulos, então, mas a gente percebe aqui que Paulo, no começo do 13, é chamado junto com Barnabé, diz Atos 13, 1, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia crescido com o governante Herodes, e Saulo, olha só, Barnabé e Saulo, eram profetas e mestres. Enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra para a qual os tenho chamado. Esse é o relato histórico do chamado do apóstolo Paulo para o ministério. No versículo 5, ele sai, no 4, ele sai, navegam para Chipre e chega em Salamina, como nós já vimos. Vimos aqui que ele chega em Salamina, o primeiro porto da província de Chipre, que era uma ilha. E ele chega em Salamina, acontece aquele episódio, como já relatei, de Limas o Mágico, junto com o procônsul, que era o governador dessa província, Sérgio Paulo. No versículo 13 de Atos 13, Paulo sai de Pafos e vai para Perge, para o continente. E lá ele prega, como já disse, o seu primeiro sermão, um sermão longo durante todo o capítulo 13 de Atos. Portanto, quase todo o capítulo 13 de Atos é o sermão do apóstolo Paulo. No capítulo 14 ele chega em Icônio. Depois ele vai para Listra, Derbe, etc. E nós sabemos da história, e ele volta ao final do capítulo 14, ele vai para a igreja de Antioquia, quando diz assim no final do capítulo 14 de Atos, quando chegaram onde? Em Antioquia da Síria, de onde eles saíram, foram vocacionados. Dali navegaram para Antioquia, onde haviam sido confiados a graça de Deus para a obra que acabavam de completar. Quando chegaram, reuniram a igreja, relataram tudo o que Deus havia feito por intermédio deles e como abrira a porta da fé aos gentios.
e ficaram ali com os discípulos durante algum tempo. Então, deram relatório na igreja, e diz o versículo 28 de Atos capítulo 14, portanto o último versículo deste capítulo, e ficaram ali com os discípulos durante algum tempo. Acreditamos, pela forma como Paulo escreve à igreja da Galácia, que foi nesse tempo que Paulo escreveu para as igrejas. Algum tempo podem ser meses, não só semanas, meses. Portanto, durante um tempo entre a fundação e a escrita da carta, ou a saída da região até chegar na igreja, e durante esse tempo na igreja, Paulo tenha passado durante esse tempo, passado meses na igreja, dando relatório e ficando lá, discipulando, enfim, ajudando, que ele era mestre junto com Barnabé na igreja. Durante esses tempos, talvez sejam meses, Paulo escreveu para a igreja e, como já disse, a forma como ele escreve a sua carta aos Gálatas, ele fala assim, eu fico admirado como rapidamente, com pressa, vocês mudaram do verdadeiro evangelho para outro evangelho. Então, esse rapidamente, Paulo, a surpresa do apóstolo Paulo, nos indica que passaram-se pouco tempo. Passou-se pouco tempo, talvez meses, entre a conversão, fundação da igreja, e a escrita dessa carta em função do tom do apóstolo Paulo, quando ele diz, estou, no versículo 6 de Gálatas 1, estou admirado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho. Paulo está admirado com a rapidez, o pouco tempo em que a igreja fundada na graça de Deus resolveu sair, voltar para a lei. E essa rapidez, é claro, que a gente imagina que sejam meses, né, de distanciamento entre a fundação e a escrita dessa carta. Portanto, pouco tempo, a igreja já estava sendo assolada, sendo visitada por falsos mestres, desviando a igreja da graça de Cristo para outro evangelho, isto é, o evangelho que não é evangelho, né? O evangelho que a gente vai conhecer um pouquinho sobre que outro evangelho é este. Muito bem, já falamos da fundação da igreja, vamos ver o propósito geral da carta. A carta tem um propósito. O apóstolo Paulo, quando escreve uma carta, ele escreve para uma igreja. Ele não escreve tão somente para dizer, oi, como vocês estão? Ele escreve com a intenção de saudar a igreja, muitas vezes dizer como ele está passando, mas também e principalmente para corrigir problemas na igreja. Paulo escreve intencionalmente, não porque ele está sem fazer nada. Ele escreve intencionalmente para corrigir problemas, como é o caso da nossa carta aos Gálatas. Que problema a igreja estava enfrentando que motivou o apóstolo Paulo a escrever essa carta? Nós vamos para um texto histórico de Atos, é o capítulo 15, que vai nos mostrar o que estava acontecendo na igreja, que motivou o apóstolo Paulo a escrever essa carta. Então abra lá, em Atos, no capítulo 15, nós leremos os 6 primeiros versículos que nos dirão a razão, o motivo, o propósito de Paulo escrever essa carta aos Gálatas. Atos capítulo 15 é o capítulo do chamado Concílio de Jerusalém. Os apóstolos se reúnem em Jerusalém para decidir acerca da inclusão dos gentios na igreja e como esta inclusão deveria ser, aceitar os gentios sem serem circuncidados, sem cumprir a lei de Moisés. Isso fica para os judeus, o cristão gentio não precisa fazer isso. Essa é a discussão, o debate e a conclusão do concílio no capítulo 15. Importantíssimo a leitura desse capítulo, tem a ver com a nossa carta, né? Não vamos ler todo o capítulo, mas apenas esses 6 primeiros versículos. Atos capítulo 15,
versículo 1 ao 6, diz assim: certos homens que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume instituído por Moisés, não podeis ser salvos. Perceba qual é o problema aqui? Alguns irmãos não eram gente ímpia, eram irmãos da igreja, irmãos judeus, judeus convertidos da igreja, eram cristãos. Só que eles entendiam que os gentios, para serem salvos por Cristo, deveriam também ser circuncidados e cumprir a lei de Moisés, porque Deus deu a lei para o povo cumprir. Então eles entendiam dessa maneira. Então eles não poderiam ser salvos se não se circuncidarem e cumprirem a lei de Moisés, o sábado, por exemplo, as leis dietéticas, por exemplo. Então ele diz, diziam esses irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume instituído por Moisés, não podeis ser salvos. Versículo 2. Então Paulo e Barnabé os confrontaram e discutiram muito com eles, e os irmãos resolveram que os dois e mais alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos presbíteros por causa daquela questão. Então a igreja de Antioquia, da Síria, enviou Paulo e Barnabé porque a igreja foi visitada por esses irmãos. E com certeza esta doutrina de cumprimento da lei de Moisés chegou também lá em cima na Galácia, que é o mesmo contexto. A igreja então de Antioquia, da Síria, Síria era um outro país, né? Não era mais em Israel, era fora de Israel, embora a mesma província romana, né? Israel, Jerusalém, era anexada à Síria na época, mas era um outro país, um outro povo. E ali havia uma igreja gentílica convertida a Cristo, gente com crente, que foi gentília, que foi visitada por judeus cristãos, como já disse, exigindo que eles cumprissem a lei de Moisés, principalmente no que se refere à circuncisão. A igreja enviou, portanto, Paulo e Barnabé para Jerusalém, para, junto com os apóstolos e os presbíteros, resolverem esta questão desta exigência que não fazia sentido do ponto de vista da pregação do apóstolo Paulo, que Jesus Cristo e a graça são suficientes para a salvação, não precisa acrescentar nada. É como se hoje alguém dissesse para você: crê em Jesus Cristo, mas também faça uma obra de caridade para ser salvo. Não faz sentido. Ou é por obra de caridade, ou é por Jesus Cristo. Então, Paulo vai lá, junto com Barnabé, para o concílio. Eles falam nesse concílio. Versículo 3. Eles, porém, eles foram, né, acompanhados pela igreja por um trecho do caminho e, passando pela Fenícia e por Samaria, relatavam a conversão dos gentios, levando grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e presbíteros, então relataram tudo que Deus havia feito por meio deles. Mas alguns do grupo religioso dos fariseus, que haviam crido, olha só, judeus, fariseus convertidos, mesmo assim eles ainda não haviam crescido teologicamente para compreender que a lei mosaica se referia aos judeus, a chamada lei cerimonial, né? A circuncisão. Não faz sentido um gentio ser circuncidado. Foi uma ordem dada a Abraão, foi o primeiro que se circuncidou, enfim, depois os demais, e entrou na cultura do povo. Versículo 5. Mas alguns do grupo religioso dos fariseus que haviam crido levantaram-se e disseram que era necessário circuncidá-los e mandar que obedecessem à lei de Moisés. Olha só. É como se eles dissessem: vocês, gentios, têm que crer em Jesus Cristo, mas também têm que cumprir a lei de Moisés. Paulo pensava contrariamente a isto. Barnabé pensava contrariamente a isto.
Se isso não tivesse sido resolvido, nós hoje teríamos que nos circuncidar e cumprir a lei de Moisés. Mas Paulo lutou pela liberdade em Cristo Jesus, pela liberdade do Evangelho. Por isso que eu e você, como cristãos, não precisamos nos circuncidar, nem cumprir as leis dietéticas dadas ao povo judeu, principalmente no deserto, na época da saída do Egito. O versículo 6, que finaliza dizendo: os apóstolos e os presbíteros reuniram-se para considerar o assunto. Então veja só. O capítulo 15 fala de um concílio, uma reunião de presbíteros e apóstolos para decidir o que seria uma conversão dos gentios. Basta Jesus Cristo ou precisa cumprir a lei de Moisés? Precisa circuncidar, precisa cumprir a lei dietética, as leis cerimoniais relacionadas ao templo. Como é que ficaria essa inclusão dos gentios, portanto, da igreja? O concílio vai decidir e decidiu pela não obrigatoriedade do crente gentil, do cristão gentil, a cumprir essa lei que para o judeu é tão cara, circuncidar. A questão é, o problema não é circuncidar ou não circuncidar. O problema é circuncidar e considerar que a circuncisão ajuda na salvação. Este é o tema do apóstolo Paulo, este é o combate do apóstolo Paulo. O judeu, o cristão, ele pode continuar a se circuncidar, não há problema. O problema está na palavra dos fariseus, que nós já lemos, no capítulo 15, no verso 1, certos homens que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume instituído por Moisés, não podeis ser salvos. Esse é o problema. Circuncidar com a intenção de ser salvo. Pode continuar a circuncidar. Paulo era um judeu. Bem certo dizer que ele era circuncidado. Paulo, no retorno de uma das viagens missionárias, ele fez voto, ele rapou a cabeça. No final da terceira viagem missionária, ele fez cumprir o voto no templo. Ele era um judeu. O problema não era ser judeu circuncidado. O problema era considerar a circuncisão exigência para ser salvo. Esse era o problema. E esses judeus, fariseus convertidos, ainda pensavam assim, que era necessário circuncidar Jesus Cristo. A obra que ele realizou na cruz do Calvário não é suficiente, é preciso circuncidar. É como hoje, mais uma vez eu trago para a nossa realidade, é como se hoje alguém dissesse: está certo, você crê em Jesus Cristo, na obra que ele realizou na cruz do Calvário, mas se você não fizer boas obras, se você não andar de joelho, se você não subir uma escadaria de joelho, não colocar uma pedra na cabeça, não fizer essas coisas, você não vai ser salvo. Tem que crer em Cristo e fazer essas coisas. Paulo combate isto e o concílio, ao final, decidiu pela não obrigação do gentio, cristão gentio, que não é judeu, portanto, a não cumprir isso, a não cumprir a lei de Moisés. Então eu e você somos gentios, porque não somos judeus. Nós não somos obrigados a nos circuncidar. Não estamos obrigados a cumprir a lei de Moisés, a lei cerimonial. A lei moral continua, não matarás continua. Não furtarás continua. Isto é lei moral. Isto aí é o princípio do Evangelho. Um cristão pode roubar, pode matar? Não. Por quê? Porque a lei moral continua em vigor. A lei cerimonial relacionada ao templo caiu. Por quê? Porque toda lei cerimonial era um tipo, pré-anunciava Jesus Cristo, apontava para Jesus Cristo. E Paulo fala isso na carta aos Gálatas, que a lei serviu de aio, isto é, de indicador, de seta, apontando para Cristo, que é o alvo. Por isso que Paulo diz que o fim da lei é Cristo. Isto não é o fim de final, é fim de objetivo. O objetivo da lei é chegar a Cristo. Se você chega a Cristo, não precisa cumprir a lei.
no entendimento de que para ser salvo eu tenho que cumprir regras, cumprir a lei. Todos nós devemos cumprir a lei, não matarás, não roubarás, não adulterarás, todos nós temos que cumprir isso, mas não compreender que ao cumprir é uma exigência para a salvação. A única exigência para a salvação é a fé em Cristo Jesus. Esta era a luta do apóstolo Paulo no concílio de Atos capítulo 15 e na carta aos Gálatas. Portanto, o propósito geral desta carta é mostrar para a igreja que nós somos livres, livres em Cristo Jesus, libertos desses esforços humanos para sermos salvos. A salvação é gratuita, é pela graça de Deus, não por aquilo que eu faço, mas por aquilo que Ele fez por mim. Agora, eu, portanto, salvo, posso fazer o que eu quiser? Eu posso levar a vida que eu quiser? Claro que não. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo subir uma escadaria de joelho com uma pedra na cabeça salva? Não salva, não salva. Dar esmola para alguém necessitado? Salva? Não salva. Podemos dar? Podemos. Podemos ajudar o necessitado? Podemos. Mas não considerar que aquele ato resultará em salvação para mim, porque a única porta é Jesus Cristo. Ele mesmo disse isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pronto, ponto final. Ele é o caminho. Então Paulo discute essa liberdade que temos em Cristo no Evangelho em toda a epístola aos Gálatas. Vamos ver esse propósito geral ao longo da carta. Vamos ler alguns textos, né? Alguns textos importantes para a gente perceber que ao longo da carta Paulo vai tratando desta mesma temática. Então, quando eu leio Gálatas, eu tenho que ter em mente o quê? Que Paulo está combatendo a exigência da lei e de todo o esforço humano para que eu seja salvo. Ele vai bater na tecla que a salvação é pela graça em Jesus Cristo. Então, vamos ver isso ao longo da carta. É importante, ao lê-la, tenhamos isso em mente, do objetivo geral da carta. Então, a primeira coisa que nós já comentamos é a admiração do apóstolo Paulo. Ele fica admirado com a saída da igreja do verdadeiro evangelho, da graça de Deus, do favor imerecido, para o evangelho da recompensa, o evangelho do esforço de cumprir regras e me considerar salvo. Veja só os 9 primeiros versículos de Gálatas capítulo 1. Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Paulo vai mostrar a sua admiração. Versículo 6. Estou admirado de que estejais vos desviando tão depressa da graça daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho. Estou admirado porque vocês nasceram no evangelho e agora estão querendo levar a vida longe do evangelho, desviando. Paulo chama isso de desvio. Estou admirado de que estejais vos desviando tão depressa, poucos meses entre a fundação da igreja e a escrita da carta, portanto, tão depressa daquele de Deus que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho. Que de fato não é outro evangelho, não existe outro evangelho. Paulo diz, vocês estão se desviando para outro evangelho, mas pensando bem, não existe outro evangelho. Que de fato
não é outro evangelho, versículo 7, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, vos pregue um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja maldito. Conforme disse antes, digo outra vez agora, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja maldito. Paulo diz assim, mesmo que eu mude de ideia e pregue um evangelho diferente do que vocês receberam, que eu seja amaldiçoado. E qualquer pessoa que pregue outro evangelho, isto é, não é outro evangelho, o que não é evangelho não é quase um evangelho. O que não é evangelho não é parecido com o evangelho, é outra coisa. Não é evangelho. Paulo corrige isso. Não há outro evangelho. Há um desvio, uma perversão, há uma outra coisa. Portanto, Paulo se admira muito por esse fato. No capítulo 2, no versículo 16, veja lá. Sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também temos crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, pois ninguém será justificado pelas obras da lei. Versículo claríssimo, transparente, como água transparente. Ele diz aqui que o homem não é justificado, não é aceito por Deus pelas obras da lei, pelo cumprimento, simplesmente, pela obediência, simplesmente, da lei. Mas, de que forma? Pela fé em Jesus Cristo. Nós também, Paulo diz, nós apóstolos, nós judeus, nós também temos crido em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, para sermos aceitos pela fé, justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Ele termina dizendo, pois ninguém será justificado pelas obras da lei. Ninguém será aceito por Deus simplesmente por cumprir regras. Simplesmente. No capítulo 3, nós estamos passando pela carta, para ver o propósito geral em toda a carta. Capítulo 3, de 1 a 5, Paulo vai com um confronto mais direto com a igreja. Ele diz, ó Gálatas insensatos. Paulo é duro aqui, porque ele está percebendo a ameaça à igreja, ao verdadeiro evangelho. Gálatas 3, de 1 a 5. Ó Gálatas insensatos, quem vos seduziu? Não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Isto é, qual foi a mensagem que eu preguei? Foi da lei? Não, eu preguei a cruz. Eu preguei o sacrifício de Jesus Cristo, não preguei a lei. Versículo 2. É só isto que quero saber de vós. Foi pelas obras da lei que recebestes o Espírito ou pela fé naquilo que ouvistes? O Espírito Santo foi concedido pelo esforço de cumprir a lei ou pela pregação do Evangelho, como acontece com aquele que se converte? Eu ouço o Evangelho, recebo a graça de Deus, o Espírito Santo vem e habita em minha vida. Isso aconteceu na vida dos Gálatas. Paulo pergunta, pela explicação da lei? Não, pela pregação do Evangelho. Versículo 3. Sois tão insensatos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito, estar agora vos aperfeiçoando na carne? Isto é, cumprir a lei, entender que sou salvo ao cumprir a lei, isso é carne, isso é esforço humano. Versículo 4. Será que sofrestes tanto por nada? Se é que isso foi por nada. Aquele que vos dá o Espírito, aquele Deus, Aquele que vos dá o Espírito e que realiza milagres entre vós, será que o faz pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouvistes? Isto é, Deus opera na vida de vocês porque vocês obedecem à lei
ou porque vocês creram no Evangelho. O capítulo 3 mostra muito bem, então, essa temática geral da carta, que é a liberdade que temos no Evangelho, liberdade para não colocar o cumprimento da lei como exigência para a salvação. Né? Mais uma vez eu digo, nós temos, então, direito de roubar, de matar, de adulterar? Não, porque a lei moral dizia: não roubarás, não matarás, não adulterarás. Isso não caiu. Agora, eu posso dizer assim: eu não vou matar, Senhor, eu não estou matando, então eu quero ser salvo. Paulo diz, e já é um desvio do Evangelho. Você cumpre a lei porque é um salvo, e não para ser salvo. Né? O resultado da minha conversão é que eu não adultero. O resultado, fruto do arrependimento da minha conversão, é que eu não roubo, não mato. Isso é resultado. Agora, as pessoas querem inverter isto, né? Elas querem cumprir as regras e dizer, tá aqui, ó, tá vendo? Estou cumprindo tudo isso aqui. Agora eu quero garantia do céu. Paulo combate isto, né? No capítulo 3 ainda, no verso 6 a 9, Paulo diz, assim como foi com Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Sabei então que os da fé é que são filhos de Abraão. Paulo está dizendo aqui que Abraão, igualmente a mim e a você, foi justificado, não porque ele cumpriu lei, que nem existia lei ainda na época dele. A lei veio com Moisés. A lei veio com Moisés, séculos depois. No entanto, Paulo diz que Abraão creu em Deus. E isso lhe foi atribuído como justiça. Ele foi justificado, aceito por Deus pela fé. Então, os crentes, os que têm essa fé em Cristo Jesus, em Deus, são os da fé. Então, Paulo diz no verso 7, sabei então que os da fé é que são filhos de Abraão. Então, os filhos de Abraão não são os judeus de nascimento. São aqueles que compartilham da mesma fé que Abraão exerceu. Verso 8 diz, e a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé, não pela lei, anunciou com antecedência a boa notícia a Abraão, dizendo, em ti serão abençoadas todas as nações. Isto é, Abraão, as nações que virão a partir de você e todas que existirem no mundo serão abençoadas com a possibilidade da salvação pela fé, assim como você. Verso 9, desse modo, os da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que creu. Os da fé são abençoados juntamente com Abraão. Que bênção é essa? A salvação, a justificação, ser aceitos por Deus, porque Abraão foi um homem que creu, não porque ele cumpriu regras, não porque ele cumpriu a lei que nem existia na época dele. No capítulo 4, versículo 21 a 31, diz assim, dizei-me vós que quereis ficar debaixo da lei, não ouvis a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava, outro da livre. O que era filho da escrava nasceu de modo natural, mas o que era da livre, mediante uma promessa. Pois bem, isso é uma alegoria. Essas mulheres simbolizam 2 alianças. Uma é a aliança do Monte Sinai, que dá à luz filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, pois é escrava com seus filhos. Mas Jerusalém do alto é livre, e esta é a nossa mãe. Pois está escrito, alegra-te, ó estéril, tu que não davas a luz, e rompe em gritos de alegria, tu que não tivestes dores de parto, pois os filhos da abandonada são mais numerosos do que os da que tem marido, e vós, irmãos, sois filhos da promessa, à semelhança de Isaque. Entretanto, como naquele tempo o que nasceu de modo natural perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Expulsa a escrava e seu filho, pois de modo algum o filho da escrava será herdeiro juntamente com o filho da livre. Portanto, Paulo finaliza, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre.
Paulo faz uma ilustração dos filhos de Abraão, aí essa figura histórica da história dos judeus. E ele diz, Abraão teve duas mulheres, dois filhos. Agar, que era uma escrava, você conhece a história, nasceu Ismael. Mas a promessa era para a esposa de Abraão, para nascer Isaque. Então, Paulo diz, este filho de Agar representa a Jerusalém terrena, o judaísmo, a lei, o esforço humano. Nós não somos descendentes de Ismael, somos descendentes de Isaque, que é o filho da promessa da fé. Então Paulo faz isso de modo muito claro com essa ilustração. No capítulo 5, de 1 a 6, Paulo continua na temática geral da carta, defendendo o evangelho verdadeiro, combatendo o falso evangelho, que é o evangelho do esforço humano. Paulo diz, portanto, em Gálatas 5, de 1 a 6, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis novamente a um jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos declaro que Cristo de nada vos servirá se vos deixardes circuncidar. E outra vez declaro solenemente a todo homem que se deixa circuncidar, que ele fica obrigado a cumprir a lei. Vós, que vos justificais pela lei, estáis separados de Cristo. Caístes da graça. Isto é seríssimo, isso aqui. Cumprir a lei, isto é, entender que ao cumprir regras eu sou salvo, e eu caí da graça. Me separei de Cristo, porque a fé em Cristo não se harmoniza, não se junta com a fé nas obras, uma coisa ou outra. E Paulo diz no versículo 4, vós que vos justificais pela lei, estáis separados de Cristo, caístes da graça. Mas nós, pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão valem alguma coisa, mas sim a fé que atua pelo amor. Paulo diz, o orgulho de ser circuncidado e a vaidade de dizer que não é circuncidado, isso não vale nada. O que vale é a fé. Desculpa, a fé que vem pelo amor. Paulo termina a sua carta no capítulo 6, que é a última carta, último capítulo da carta, versículo 12 a 16, ele continua com a temática que temos trabalhado, diz assim, aqueles que desejam ostentação exterior, qual é isso? É a circuncisão. A vanglória, a vaidade de dizer, eu sou um judeu, está aqui, eu circuncidado, eu sou filho de Abraão. Paulo diz, aqueles que desejam ostentação exterior vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo estes que se circuncidam guardam a lei, mas aqueles que vos circuncidam, mas querem que vos circuncideis para se orgulharem de vós em rituais físicos. Mas longe de mim orgulhar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão são coisa alguma, mas sim o ser nova criação. Que a paz e misericórdia estejam sobre todos que andarem conforme esta norma e também sobre o Israel de Deus. O Israel de Deus, isto é, não mais o judeu, mas todo que está exercendo fé em Cristo é o Israel de Deus. Então nós, eu e você, pertencemos ao Israel de Deus. Paulo tem essa teologia aqui. Portanto, você percebeu que em todos os capítulos, Paulo fala desta temática geral, a defesa do Evangelho da Graça e combate o Evangelho do esforço, do simples cumprimento da lei para ser salvo. Como é que está estruturada a carta de Paulo aos Gálatas? São 6 capítulos e ele é muito fácil de se estruturar. Quando eu for ler, eu posso ler por seções. A primeira seção é
os capítulos 1 e 2, Paulo está aqui nesses dois capítulos defendendo o seu apostolado. Paulo teve, durante seu ministério, recorrentemente, acusações de que não era um apóstolo legítimo. Nós já vimos isso. Na carta aos Gálatas, Paulo também volta a falar desse assunto, defendendo o seu apostolado. No capítulo 1 e 2. No capítulo 3 e 4, é o coração da carta, Paulo vai tratar da justificação pela fé, não mais, e nunca foi assim, né? Não pelas obras da lei, não mais daqui, nunca foi assim. A lei não foi dada para, nem no Antigo Testamento para que a pessoa pudesse ser salva pelo cumprimento da lei. Nunca foi o objetivo de Deus na Bíblia que fosse assim. Isto é, Deus não mudou de ideia, porque nunca foi assim. E Paulo trata no capítulo 3 e 4 esta temática da justificação pela fé quando ele fala de Abraão, como nós já vimos, né? E para finalizar, 5 e 6, ele fala da nova vida no Espírito. 1 e 2, ele defende o seu apostolado. 3 e 4, coração da teologia, o homem, a pessoa é salva, justificada pela fé, não pelo cumprimento de regras humanas, regras da lei. Ele deve cumprir a lei, mas não para ser salvo. Ele cumpre a lei porque ele decide viver em santidade diante de Deus. E o capítulos 5 e 6, ele fala do Espírito Santo, desta nova vida no Espírito, que veio a partir da pregação do Evangelho e não pelo cumprimento da lei. Então, é uma carta pequena, fácil de dividir nessas três sessões. A gente vai terminar, então, com as ênfases teológicas desta carta, que já está na cara, né? Quais são os temas teológicos dessa carta? Eu separei apenas em três, que são os três principais temas teológicos dessa carta. Primeiro, como nós já sabemos, a soteriologia é o termo técnico para a doutrina da salvação. Soteria, no grego, é salvação. Portanto, soteriologia é o estudo da salvação, de como Deus nos salva. E Paulo, claro, vai trabalhar com esta doutrina da soteriologia, a salvação unicamente pela fé em Cristo Jesus, como exemplo de texto, Gálatas 2,16, que nós já lemos e volto a ler, e pontua aqui como um dos versículos mais claros e diretos desta carta. Gálatas 2,16 diz assim: sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Nós também temos crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, pois ninguém será justificado pelas obras da lei. Perceba que Paulo repete, fica até um texto cansativo, de pelas obras da lei, pela fé em Cristo, não pelas obras da lei, mas por Jesus Cristo. Isto é, Paulo está dando ênfase muito clara que a doutrina da salvação, a soteriologia, a pessoa não é salva pelo cumprimento da lei. Ele chama de obras da lei, daquele meu esforço de cumprir a lei. E quando eu cumpro a lei, eu digo assim, agora o senhor pode me salvar, porque eu já cumpri a lei. Paulo diz que não é a salvação, não é assim. É pela graça, pela fé em Cristo Jesus, unicamente. Eu cumpro a lei como resposta dessa salvação, pelo desejo de andar em santidade diante dele. O segundo tema desta carta é o papel da nova aliança. A antiga aliança do judaísmo, da lei, a nova aliança da graça. Então ele trata desta temática teológica no capítulo 3, versos 24 a 29. Veja só, Paulo vai tratar aqui do papel da lei na nova aliança. Que papel tem a lei na nova aliança? Gálatas 3, 24 a 29. Desse modo, Paulo diz, a lei se tornou nosso guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que, pela fé, fôssemos justificados. Então, a justificação não vem pela lei.
mas pela fé. Mas qual é o papel da lei na Nova Aliança? Paulo diz, desse modo, a lei se tornou o nosso guia, isto é, o caminho, o nosso guia para onde? Para Cristo, para nos conduzir a Cristo. A lei, portanto, não é um fim em si mesma. A lei foi dada para nos conduzir a Cristo. Então eu não posso ficar com a lei que ela teve sua data de vencimento, a data de validade, nos conduzir a Cristo. Desse modo, a lei se tornou nosso guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que, pela fé, fôssemos justificados. Então, de onde vem, como alcançar a justificação? Pelo cumprimento da lei? Não, pela fé. Versículo 25. Mas tendo chegado à fé, já não estamos sujeitos a esse guia. Chegou a fé em Cristo, eu não posso retroceder e cumprir a lei para ser salvo. Porque a salvação, a justificação, ser aceito por Deus, é pela fé, não é pelo cumprimento da lei. Paulo diz, mas tendo chegado à fé em Cristo, portanto, já não estamos sujeitos a esse guia, a lei. Pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Como é que eu me torno filho de Deus por cumprir a lei? Paulo diz não, unicamente pela fé em Cristo Jesus. Verso 27, porque todos vós que em Cristo fostes batizados, vos revestisse de Cristo. Aí ele vai direto aqui. Ele diz, não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Portanto, não há judeu, não há gentio, não há homem, não há mulher. Portanto, não é por etnia, não é por gênero, é pela fé unicamente. Então, o judeu, para ser salvo, ele tem que crer em Cristo. E somente isto. Um gentio, para ser salvo, tem que crer em Cristo e somente isto. Um homem, uma mulher, para serem salvos, tem que crer em Cristo e unicamente isto. Portanto, não há privilégios étnicos, de nascimento, de sobrenome. Todos podem alcançar a fé. Desculpa. Todos podem alcançar a fé. Ele termina no versículo 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Quem é de Cristo é descendente de Abraão, porque ele creu. Então, se ele creu, se eu exerço a fé que ele exerceu lá, eu me torno filho de Abraão, não mais pelo nascimento, pela etnia, por ser um judeu. Isto é, quem é filho de Abraão? Quem exerce a mesma fé, a fé unicamente em Deus, em Cristo Jesus. Portanto, esse é o papel da lei na nova aliança, nos conduzir a Cristo. Ela não é um fim em si mesma, ela tem tempo de validade, porque agora é a graça, é a fé em Cristo. Ela nos conduziu, Paulo é muito claro nesse texto aqui, nessa segunda temática teológica da carta. E Paulo finaliza com a sua terceira temática teológica, que é a pneumatologia. Lembra que os capítulos 5 e 6, Paulo fala da obra do Espírito, portanto é a pneumatologia. Pneuma é espírito. No grego, pneumatologia, o estudo da ação do Espírito Santo na vida do crente. Portanto, Paulo trata nesta carta desta doutrina da pneumatologia, que é a obra do Espírito Santo na vida do crente. Não apenas no versículo 5 e 6, mas desde o 3. Veja alguns, como por exemplo, o capítulo 3, verso 2. Paulo faz uma pergunta, que nós já passamos por ela. A pergunta, é só isto que quero saber de vós. Foi pelas obras da lei que recebestes o Espírito ou pela fé naquilo que ouvistes? O cristão tem o Espírito, ele recebeu o Espírito. Foi pelo cumprimento de regras ou foi pela pregação do Evangelho? Capítulo 5, portanto, 5,16,
a 25, Paulo diz: eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. As obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizades, rivalidades e ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo, e inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Capítulo 5 e 6, Paulo trata da ação, da vida no Espírito, da ação do Espírito na vida do crente agora como um sal. Portanto, essas três temáticas são relevantes, importantes, perspectivas. Elas saltam da carta. A primeira é a soteriologia, isto é, a salvação unicamente pela fé em Cristo Jesus. Ele fala do papel da lei na nova aliança. A lei teve um objetivo de nos guiar a Cristo, e a pneumatologia, a ação do Espírito na vida do crente na nova aliança, né? Agora nós estamos debaixo do Espírito e devemos viver unicamente pelo Espírito. Muito bem. São essas as nossas considerações acerca da carta de Paulo aos Gálatas, e eu quero incentivar a você que leia toda esta carta, que leia os 6 capítulos, e nós queremos terminar essa aula louvando a Deus para que você possa, minha oração é que você tenha crescido nesse entendimento, crescido no entendimento da carta aos Gálatas, que possa viver isto, ensinar isto e cada dia estar mais próximo de Deus. Esta é a aula sobre a carta aos Gálatas. Na próxima aula nós continuaremos o nosso curso. Que Deus nos abençoe a todos.